Muito boa noite a você que vai nos assistir agora ao vivo, que vão nos assistir posteriormente pelo YouTube. Meu nome é Jean Carlos. Nós todo mês fazemos uma palestra voltada para o público masculino, mas há 3 meses nós temos aberto para o público feminino também, porque as mulheres também têm uma grande necessidade de entender essa mente complicada que é a nossa, né? Os homens, né? O mundo masculino, que também não é um mundo fácil de ser compreendido. Bom, hoje nós vamos estar aqui falando sobre o mundo mudou e eu. Como essa mudança ela acontece de uma forma tão rápida, absurda, né? O conhecimento tem aumentado de uma forma extraordinária, né? E para isso nós chamamos um camarada que é especialista na parte de comportamento humano, o cara é top. Kleber Campos. Tudo bom, meu amigo? Muito boa noite. Boa noite, Jean. Tudo ótimo, graças a Deus. Com a apresentação dessa, a gente fica até enche um pouquinho o ego, né? Já fica mais preparado para o que vem a seguir aí. A gente agradeço a confiança, né, de estar compartilhando, né? Compartilhando aqui com vocês parte desse conhecimento que a gente tem, pesquisa, e acaba que isso aí é mais na vivência mesmo, né? É no dia a dia. Isso aí não é um conhecimento profundo que eu busquei, pesquisei. É algo que a gente vem na rotina do dia a dia, e claro, ali traz algumas coisas do ambiente igreja, que é o nosso fator, né, primordial aqui dentro, e também algumas experiências do grupo ali também que ajudam bastante. E vamos prosseguir para mais uma palestra. Muito bom, Kleber. Antes de dar início a começar os slides, eu quero deixar aqui um recado, um comunicado a todos. É, Você é livre para dar a sua opinião. Para isso, peço encarecidamente que você clique aí no botãozinho de levantar a mão ou deixe o seu comentário no chat, que eu vou estar lendo. Se for um comentário relevante, com certeza eu vou trazer para a mesa, ok? Pessoal do YouTube, quando assistir também, pode colocar aí sua pergunta, seu questionamento, que ele será respondido. Pois bem, sem mais delongas, vamos estar aqui começando a apresentação. Vamos lá. Lá, Kleber, fica à vontade, fala um pouquinho sobre você. Ótimo. Então vamos lá, né? Quem é esse Kleber Campos, né, gente? Um cristão casado e com a Nadiele muito feliz, estampado no rosto, né? Isso é muito bom. É uma das instituições divinas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí adiante também. Um vigilante fora da curva? Puxa, é isso mesmo. Há exatos 7 anos já nessa área e eu tive boas experiências. Já tive a oportunidade de sair, experimentar algo fora, mas eu escolhi voltar e estamos aqui. Estudante, né, de comportamento humano, neurociências, isso aí acaba que em determinado ponto fica na veia da gente ali, a gente quer sempre aprender um pouco mais sobre autoconhecimento. Isso se resume na palavra autoconhecimento, né? Então vamos seguir com a nossa palestra aqui sobre o mundo mudou e eu mudei, acompanhei essa mudança. É um convite à autoanálise e uma ação consciente. Só nesse ponto aqui gostaria de parar para a gente só refletir sobre essa questão. O mundo, ele vai continuar sempre mudando. Nós pode até passar para o próximo, Diana. E, na verdade, a formação, vamos pegar aqui, vamos pensar um pouquinho aqui, onde estávamos e onde estamos. Antes, papéis rígidos, foco no provedor, legado material. E agora? São mais flexíveis. A parceria no lar, legado emocional. Pode segurar um pouco nesse aí que a gente vai
Vamos pensar um pouco aqui onde estávamos, a origem. Vamos voltar, não vamos trazer aqui muito dentro do contexto religioso, mas é o princípio da criação humana. Lá em Adão e Eva. Vamos refletir um pouco aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra, tudo ele fez conforme planejou. E também chegou ao ponto, uma reflexão minha, tá? Nossa, mas parece que esse jardim do Éden tá faltando alguma coisa. Esse Adão não fica para lá, para cá, trabalha, faz as coisinhas dele, desfruta comigo. Já sei. Vou, vou ajeitar uma disjuntora para ele, uma esposa. Ele está precisando de mulher. Isso é uma coisa, é um detalhe que para muitos eles vão ficar, não, mas não faz sentido, trazendo para, fazendo esse paralelo, a nossa origem de um lado e a atualidade do outro. Mas aí entra a questão. Como eu falei antes, casado, feliz e realizado com a Nadiele, baseado lá no princípio. Mas teve deste princípio, foi a formação, porém, vamos passar um pouquinho, vamos rodar a fita para frente um pouquinho. Vamos lá em Abraão. Vamos já puxar mais um pouquinho para frente. Era um pouco rígido os papéis? Era. O papel do homem era ser o provedor do lar, sim, também. Era mais a questão de legado material. E nessa questão de legado, nós podemos analisar também o legado e herança, fazer essa diferença. A herança é aquilo que os pais deixam para seus filhos. A herança deixa para os filhos. E o legado, ele vai deixar nos filhos. O legado é algo, colocar um nome assim. A herança é algo concreto e o legado é algo abstrato. Podemos dizer dessa forma. Podemos passar para o próximo aí, Jean. Vamos para o próximo slide. Outro ponto também que aqui ficou interessante e às vezes é um pouco controverso atualmente. Acerca de flexibilidade, esse segundo item, parceria no lar. Eu, precisamente, por criação, ignorava um pouco isso. Até certo tempo eu ignorava. Mas vamos analisar a seguinte situação. Mas por que eu ignorava? Porque dentro do meu contexto, trazendo para o meu contexto, a minha formação, eu não via meu pai ajudando nos afazeres do lar com a minha mãe. E isso eu acabei, o meu molde mental, a caixinha ali era isso. E eu trouxe isso para casa. Mesmo casado, estudando, passando por terapia, fazendo todos esses. Moldando, mesmo com autoconhecimento, fica alguma coisa que é uma. Eu posso dizer que é uma crença, é algo que eu fui moldado dessa forma, e há um processo para remodelar isso, colocando dessa forma assim em relação a molde. Mas é uma coisa extraordinária fazer essa parceria. Eu acredito que eu posso falar, bato no peito, que os nossos líderes e todos do grupo, eu falo todos, tá? Eu posso colocar todos. Nós temos essa parceria. Porque não é uma questão de estar ajudando a minha esposa nos afazeres. A casa, o lar, é formado pelos dois. Quando nos casamos, formamos dois, uma só carne. Então, a roupa é só dela? É só minha? Não, é nossa. E de acordo com
com o horário, a disponibilidade, hoje, dentro do meu contexto, eu tenho essa disponibilidade de estar fazendo coisa de casa. Nossa, mas é muito. Não, é coisa simples. Aguar as plantas, jardim, passar uma aguinha no carro da digníssima, colocar as roupas para lavar na máquina. É simples. Dói em alguns? Dói, porque já alguns já reclamaram para mim. Não, mano, paga alguém para fazer isso. Mas por que que eu vou pagar, mesmo que seja uma pessoa conhecida, para fazer um serviço dentro da minha casa, contanto que eu estou ali e posso fazer sem que atrapalhe qualquer outra coisa? Eu escolhi, dentro do meu contexto, o que fique assim, é importante destacar isso, porque pode ser que outras pessoas tenham essa dificuldade. E foi um dos fatores que me fez escolher permanecer na área da segurança privada, sendo um vigilante fora da curva. Porque eu tenho ali a jornada 12 por 36, às vezes 24 por 24, e consigo, nos dias de folga, tenho os meus afazeres de casa, compromissos de casa que todos nós temos, mas ainda sobra um tempinho para fazer. Eu não digo ajudar. Recente eu assisti vendo uma palestra do Rossando Klinge, ele falou justamente sobre essa questão. Tem tido uma certa inversão de papéis, claro. Às vezes tem ali também a alguns falam monoparentais, mães solos e às vezes pais solos também. Não é dentro desse contexto agora, mas tem essas diferenças também. E às vezes, devido à rotina de trabalho, esses pais chegam mais tarde em casa. Ele não vai conseguir fazer toda essa rotina, os serviços de casa. Aí, analisando todos esses detalhes, eu falei, não, desse aqui eu posso fazer isso, aquilo, faço isso, isso, e junto fica bacana, fica muito bom. Aí, Kleber, como as transformações. Sim, pode falar. perdão lhe interromper, deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Você está falando Sim. dessa flexibilidade, né, comparando os papéis. Eu e minha esposa, nós temos observado sempre, né, quando vemos filme, é bom o casal ver filme juntos, é, quando a tua mente ela se abre para ver como os papéis começam a ser invertidos, você começa a ver coisas que antes você não via. Por Sim, exemplo, nos exatamente. filmes, Abre a consciência da gente para isso. aham, abre a consciência. Nos filmes agora, a gente está vendo sempre a mulher salvando o homem. É a mulher que está salvando o homem, não é mais o homem que está salvando a mulher. Então, assim, a tecnologia veio, né, nesse tempo pós-moderno que, sim, o homem tem que ter flexibilidade para poder ajudar em casa, para poder fazer as coisas. Só que foi bom você trazer isso aí. Eu olhando, eu acho que a gente tem que estar no meio. Você não pode ser 100% flexível, senão você perde a sua identidade como homem, Exato. e a mulher também. E você não pode ser 100% rígido, tradicional, aquele cara olho no olho, dente por dente, falou alto comigo, já ficou ruim, Ficou armado. né? Já ficou armado. Eu ia falar, dá-lhe um socão, mas aí eu preferi botar, né? E Isso. naquela época era assim, né? Há pouco, menos de 200 anos atrás, o mundo era muito assim, olho por olho, dente por dente ainda. Então, Sim. é, é, essa mudança tem um vídeo absurdo, absurdo, é de uma série, eu não lembro o nome da série, é, que ele mostra o início assim, dessa tecnologia, né, da mudança. A pessoa Uhum. chega ali, o cara ele chega e fala assim: que é isso? Aí, não, isso aqui é uma máquina de lavar. Ué, e para que serve? É para lavar as roupas. E como que isso funciona? Ah, tem um negócio ali que gira, gira, gira e faz com que a espolha das águas e começa a explicar, né? E falando que isso é tecnologia. Conclusão, precisa-se usar energia elétrica e o pessoal fala, ah, então tem que usar isso, aí eu tenho que pagar energia elétrica para vocês, eu tenho que comprar de vocês para mim ficar escravo disso. Então, assim, a tecnologia, ela traz muita facilidade.
Mas se nós não tivermos no equilíbrio, ficar rígido demais, mulher, vai lavar a roupa na mão. E se ficar apenas na tecnologia, você vai ficar só que é bom ter uma empregada dentro de casa, que é bom, né? Tem coisas que são Ajuda muito. maravilhosas, ajuda, mas isso começa a tirar um pouco da essência. E aí, sua esposa não vai mais é, cozinhar porque tem alguém que cozinha para ela? E nós não vamos pegar mais no pesado porque não tem alguém que possa. Aliás, podemos pagar alguém para trocar a lâmpada, para fazer um pequeno reparo em casa? Então tem que ter esse equilíbrio. Esse que é o segredo, né, dos relacionamentos duradouros, que foi o tema, né, da palestra passada, justamente essa coerência. Mas vamos ver a seguir também sobre isso aí. Pode passar o próximo aí. Nós comentamos um pouco sobre isso também, mas essa questão. As minhas crenças acompanharam essa evolução? É um ponto interessante e também polêmico, justamente esse ponto de paternidade ativa. Uma conexão emocional profunda com os filhos e com a parceira. Aqui eu até deixei parceira, alguns, dentro desse mesmo contexto aí, colocava esposa, mulher, a, o nome bíblico lá como adjuntora, mas vamos deixar parceira. Na verdade, é uma parceria de vida, né? Assim como acabamos de dar o exemplo aí, o Jean também, no meu caso. Muito além do pôr comida na mesa. Nós antecipamos um pouquinho, mas a gente não deixa, né, de... Como a gente já estuda todo o conteúdo e sempre vem algo ali, mas é isso. A questão da paternidade ativa. Eu ainda não tenho filhos, tá? Mas a gente estuda, está no ambiente ali de escola bíblica dominical, e tem estudos de casos. E não precisa estar dentro de uma igreja ou que seja qualquer outro ambiente, religioso ou não, para saber da importância da paternidade ativa. Trazendo mais para um contexto de crenças que ficam enraizadas, elas criam paradigmas, a crença, a simples palavra crença, ela às vezes gera uma repulsa em muitas pessoas, que sempre alguns vão associar mais à crença religiosa, mas não é somente isso. Vamos colocar assim, é o padrão familiar daquela pessoa. A crença que ele tem acerca de paternidade, maternidade, a caixinha dele foi aquela. O pai foi presente ou deu presente? Nesse contexto que nós estamos falando aqui, o pai tem uma conexão profunda ali com o emocional, com os filhos, com a parceira. Mas, Kleber, como que posso como que eu vou ter uma conexão profunda com filhos e com a minha parceira se ela trabalha, chega tarde da noite e eu também? Os filhos saem cedo para a creche, à tarde vai, alguns casos, né? Aí é curso de inglês, curso de natação, curso de música. Eu procuro envolver ao máximo o meu filho lá. Eu não estou presente com ele. Às vezes é um Uber que vai levar meu filho. Pode ser a minha esposa, pode ser eu. Mas como a minha rotina, criando só um cenário, tá? Mas a minha rotina é muito acelerada, não dá tempo. Eu não tenho tempo de ficar levando meu filho de um lugar ao outro. Mas aí, invertendo isso, eu sou um pai, eu quero ser ativo na vida do meu filho. Eu vou priorizar e tenho, dentro do meu contexto, eu tenho essa disponibilidade de estar à mesa, assentado junto com eles ali à mesa, no café da manhã, que vai ser a oportunidade que a gente tem. Pode ser que no almoço não,
ou no jantar, a gente escolhe ali, vamos escolher 2 refeições, o café da manhã e o jantar. Porque às vezes nessa transição de almoço, mesmo que nós, marido e esposa, estejam em casa, os filhos estão ali na transição da escola para o curso, algo do tipo. Mas nós vamos priorizar estar sentados à mesa de manhã. E ali nós vamos ter o nosso devocional, vamos ter o nosso tempo. Eu vou querer ouvir meus filhos acerca da necessidade deles. Simplesmente ouvi-los, sem apontar. Não, mas você não pode fazer isso. Isso é feio. Não, 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 não. Vamos para tudo. Eu quero simplesmente ouvir. Nós somos muito orientados na oratória. Só que mais importante ainda do que o dom da oratória, aprender, falar, gesticular muito bem, convencer, escutatória é muito mais importante. É muito, muito mais importante. Tem um comentário aí, né, acerca da atenção plena, apenas 15 minutos com os filhos, é interessante. Sim, é justamente esse ponto que eu tô falando. Porque às vezes se for trazer todo o conteúdo sobre essas mudanças que teve lá da criação até hoje, 2025 anos é muita coisa. Mas nós já trazemos essa questão sobre tecnologia. E falando em tecnologia, um ponto interessante. É importante que esse momento à mesa, tecnologia, falar a celular, né? Porque, claro, a gente vai ter a luz elétrica e outras coisas, às vezes na cafeteira ou algo do tipo aqui, que possa contribuir para aquele momento. Não que seja uma distração. Algo que seja distração, a gente deixa lá no cantinho, depois vai ter um tempo de mexer com aquilo. Isso é um ponto importantíssimo. E nós, não apenas como cristãos, como ser humano, nós deveríamos dar mais e maior valor a estarmos presentes. Eu, dentro do meu contexto aqui, da minha realidade de horários, dias de trabalho e dias de folga, eu cheguei a comentar com o patrão, falou, olha, eu não quero ficar trabalhando todos os dias de manhã e nem todos os dias à noite. Se for o caso, eu assumo 2 plantões. Não, mas por que todo mundo faz isso? Eu falei, justamente por isso. Que eu não sou todo mundo. Segundo, a minha família é em primeiro lugar. Ah, mas você já tem filho? Eu e minha esposa. Kleber, mas dá pra gente fazer dessa forma? Ok, vamos seguir. Logo em seguida, ele veio elogiando. No primeiro momento ali, claro que é normal, vai. Não, quem manda aqui na empresa é eu. Você é funcionário, você tem que se adequar. Minha esposa deve estar escutando, eu acho que ela. Que eu me recordo dessa parte, eu não contei para ela ainda. Mas fica sabendo, né? Ela está ali bem do lado. Mas é uma decisão que, às vezes, você precisa se posicionar para que não possa. É o que nós comentamos no início, lá antes de começarmos, Jean. Você precisa se posicionar, criar o seu, como se fosse criar o seu mundo dentro do mundo, para que você não possa ser engolido por ele, e também para que você não siga o passo que todos os outros estão dando. Você simplesmente entra dentro do barco e deixa fluir. Eu não vou deixar fluir, eu quero seguir para cá. A porta larga, aquele caminho atraente. Uau! Eu já sei o fim dele. Eu vou pela porta estreita. É mais difícil, porém é mais prazeroso. Sigamos aí, já. Vamos lá. Os que estão presentes lá, antes da gente seguir aqui, tem, dentro desse contexto, isso para você, você concorda? Você acha que tem alguma coisa... Sobre a parceria do lar, a gente comentou, né, antes ali, divisão das tarefas, responsabilidades. É uma coisa que fortalece um outro ponto importante aqui, ó, antes da participação de vocês. Ensina valores aos filhos. Como eu disse anteriormente, o que eu fiz, decidi fazer,
eu não tive esse molde, esse padrão familiar dentro do ambiente que eu fui criado. Eu tive que desenvolver isso. Como é isso para você? É fácil? Vocês, homens que estão presentes aqui, você já faz isso? Não faz? Se for o caso, Jean, pode liberar, abrir o microfone ou colocarem no chat aí mesmo, só para a gente ter como se fosse esse balizador aí, para não ficar sempre só o Kleber falando, né? Sim, Deixa sim, vocês aí pessoal, também, pode participar aí se quiser abrir o microfone. ver como Olha, vocês, até então, qual que é a visão de vocês acerca disso? Vocês concordam? Nós temos aqui, se não me engano, mulher, temos aí a Maria do Carmo, né? Tem outra pessoa? Não. Vamos lá. Se tem- vocês, está Nós, aberto, tá? Vocês aqui, podem. ó, Leonardo. Opa, Nós vamos lá, Leonardo. vivemos, nós vivemos em tempos diferentes. Então, nós requeremos o quê? Atenção diferente. O tempo mudou e os desafios são diferentes dos tempos antigos, né? Igual você falou da Bíblia, lá da criação, depois foi passando historicamente, e hoje nós somos a geração da transição entre o analógico e a tecnologia. E nós, entre aspas, né, vamos colocar dessa forma, somos a geração teste. Até o limite da interação com a internet, com os nossos filhos, com a tecnologia a questão do equilíbrio, que é muito difícil. Muitas vezes nós se perdemos, né, no tempo na internet. Eu mesmo já me peguei para olhar uma notícia, olhar um negocinho ali na internet e da hora que eu vi eu tava 1 hora no Instagram, 1 hora no YouTube. Muitas vezes a gente acaba se perdendo e aquele tempo ele não volta mais atrás. Então super concordo. E também em relação a ajudar em casa. Eu sou um marido aqui que contribui com as atividades de casa, lavo louça, faço comida, dou banho nos meus filhos. Tenho um filho de 2 anos e meio, um outro de 9 meses. Então, sempre quando posso, estou aqui ajudando, auxiliando, e não só ajudando, sendo também ativo nas funções de casa. Porque não é só auxiliar, é ser ativo. Porque a minha esposa tem o trabalho dela, às vezes ela espera eu chegar em casa para ela poder fazer os atendimentos dela, e ela requer esse auxílio. Então, é uma via de mão dupla, um equilíbrio na demanda da sociedade que a gente vive hoje. E nós devemos, sim, pensar e repensar todos os dias a limitação nossa com a tecnologia e com o tempo, mindfulness, né? O tempo ali nosso, igual eu estava falando para vocês antes da live, com Deus, focado em nós mesmos e também com a nossa família. Super concordo com vocês aí. Deus abençoe. Amém. Obrigado por sua contribuição, Leonardo. Mais alguém? No chat? pelo lado de cá, eu também procuro me adaptar, sabe, Kleber? Isso desde pequeno. É aquela questão cultural também, né? Eu, aos meus 6 anos de idade, eu acordava às 5 da manhã, junto com a minha avó, e ali eu aprendi a fazer o café com a minha avó. Aí ela me botava com seis Olha, que anos de bom. idade para aprender a fazer café. Faça café para nós, meu filho. Eu ia lá. Então vai criando uma cultura. Então tem homens que vão ter Exatamente. que aprender isso depois de velho, né? É mais Então difícil, é mas difícil, é possível. totalmente possível. Então são muitas dificuldades que um casal passa se não tiver esse equilíbrio. Então eu procuro sempre manter esse equilíbrio. Eu também vou para uma louça. é, Limpeza, não sou muito fã. Aqui no ao vivo, não sou muito fã de limpeza, mas se tiver que fazer, a gente faz, porque não tem para onde correr. Agora, vai ficar bem feito igual a minha esposa faz? Não vai. Fica não, A fica gente não. faz. É um detalhe que a gente já comentou aqui também. Ah, mas você faz, mas não fica do jeito que não, não vai ficar. Não tem como, a gente não consegue fazer daquele jeitinho especial, com aquele toque de mestra que nossas mulheres têm, né? Isso aí é fato. Por melhor que a gente faça, ah, mas é uma cara e metade, nossa, não, mas nesse ponto é tem essa divergência, mas mesmo que tenha um faça de um jeito e outro de outro, ambos estão em coesão, plena coesão,
e a coisa simplesmente vai fluindo. Não é eu apontar que ela está fazendo aquilo. Não, isso aí não pode ser feito de jeito, não. Como assim? Ou ela fazer o mesmo comigo, não é? Como vimos aqui, citou o exemplo aí no caso do Jean e do Leonardo também. E uma coisa, gente, vocês devem ter notado que a partir do momento que você começa a fazer isso, é uma contribuição mútua, vamos utilizar essa palavra. O ambiente parece que fica mais leve, fica mais suave tudo. Às vezes aquele humor que era um pouco mais, fica mais alegre, por um simples lavar de louça, lavar roupa, organizar uma coisinha aqui, outra ali, trocar lâmpada. É coisa simples. Mas hoje a nossa sociedade foca que devemos fazer coisas extraordinárias. Flores no dia do aniversário, ou qualquer outro dia. Simplesmente para causar aquela boa impressão. Mas por trás dessas flores, o que que nós temos? Será que essas flores não estão simplesmente escondendo ou mascarando algo que eu deixei de fazer? Ou eu estou tentando pôr um pano quente em cima daquilo que tapar minha ferida, né? Deixa eu dar um jeitinho aqui para que ela possa ficar encantada. Ou um jantar especial. É legal. É sempre bem-vindo, né? Mas vamos lá, né? Vamos dar o nosso melhor sempre. Vamos seguir para o próximo aí, Jean. A gente acaba antecipando algumas coisas, né? Vai falando assim, aperta o play e deixa fluir. Mas que tem uma questão que é importante a gente pautar aqui sobre essa comunicação autêntica. É escutativa e um ambiente de confiança, valioso em um mundo de distrações. Esse ponto de distrações, vou acabar de ler aqui, depois a gente volta comentando sobre isso. A resiliência familiar, a adaptabilidade que está dentro desse contexto da flexibilidade também, o diálogo, o apoio mútuo para enfrentar os desafios de um mundo incerto e a qualidade do tempo em família é um tempo precioso. Acerca de tempo precioso, o tempo dentro do mercado digital é o maior ativo. O maior ativo é o tempo. Ah, Kleber, mas minha atenção também. Mas se eu chamo a sua atenção, se eu sou capaz, como um produtor, um infoprodutor, de chamar a sua atenção, eu ganhei o seu tempo. Podemos citar aqui um exemplo do Leonardo, que citou agora há pouco. Às vezes entra na rede social e fala, não, eu vou só ver qual que é a palestra do Grupo 300 para hoje. Desculpa. Aí, logo a seguir da palestra, aparece um anúncio ou então um post a seguir. É interessante. Eu vou só rolando tela. E aparece alguma coisa engraçada. E uma coisa interessante sobre esse rolar tela é estatística. Nós, seres humanos, nós perdemos para um peixinho dourado. Nesse sentido. Agora, se nós... Por que, Kleber? Como assim? Peixinho dourado? Sim, um peixinho dourado ele passa mais de 8 segundos com hiperfoco. Eu posso dizer que 90% dos usuários de internet é no máximo 3 segundos, ou às vezes menos. Agora, se com a internet, que nós julgamos ser algo interessante, mesmo que seja uma distração ou uma fuga da realidade, nós estamos dessa forma, trazendo para o contexto familiar. Esse é o mundo que realmente está mudando. Eu quero acompanhar, seguir essa mudança?
Isso vai fazer bem para quem, em que contexto e qual vai ser o final disso? Se eu, sendo o patriarca, o provedor, eu já desenvolvi essa paternidade ativa, tenho essa forte conexão emocional com meus filhos, pelo menos que eu falo. Eu estou fazendo isso aqui? Até para vocês que estão vendo aí, é estranho eu baixar a cabeça e fazer de conta que não estou dando moral para vocês, que eu estou aqui. Né? Que legal! Nossa, como assim? É uma distração. E nem sempre essa distração é algo negativo e pecaminoso. Muito embora, se eu desvio o meu foco do objetivo principal, o próprio nome já fala, eu desviei o meu foco. E de acordo com a trilha que eu peguei, eu posso não voltar, ou posso também demorar a voltar. E essa demora eu posso trazer feridas. E essas feridas eu posso, às vezes, nem sempre, eu posso ser capaz de voltar, retornar ao meu lar. E por estar ferido, eu vou ferir mais pessoas. As pessoas que eu falo amar mais. Que eu digo que eu amo muito, mas eu vou feri-las. Porque eu entrei naquela trilha, no cantinho ali, ó, naquela vicinal. Eu peguei aquele atalho. Atalho, se fosse bom, seria um caminho. Pensemos nisso. É uma palestra, é um contexto mais reflexivo. Isso realmente é para a gente refletir. Não é por uma questão de eu tenho uma verdade absoluta e você tem que seguir. Não. É simplesmente para a gente refletir. Eu não estou passando mais tempo com o meu celular do que com a minha esposa ou com o meu filho, com a minha família. Essa conexão que eu digo ser tão importante, realmente eu estou vivendo o que eu estou falando? Ela está tendo essa perfeita coerência? Será? É bom a gente pensar nisso. Vamos seguir, já. Vamos para o próximo aí. Simbora, meu povo, simbora. Como falamos anteriormente acerca de legado que eu estou construindo. Podemos se colocar aqui em 3 etapas, 3 níveis, 3 passos. O crescimento pessoal. O crescimento pessoal eu vou precisar acessar conhecimentos e ter experiências. E com isso eu vou ali ditar esses princípios éticos e morais. Um pouco do que comentei anteriormente, qual ambiente emocional você está cultivando na sua casa? Eu estou mais falando do que ouvindo, ou estou apenas ouvindo mais? Eu estou sendo mais ativo ou passivo? É importante ter tudo isso em mente, porém, equilíbrio. No slide anterior, nós vimos ali a questão do diálogo. É uma outra questão de uma estatística, embora seja triste, mas não é o que está presente em nosso grupo, mas é importante que a gente saiba disso. Um dos fatores que mais rompe com casamento, não só no Brasil, mas no mundo todo, é a falta do diálogo. É justamente essa questão de quem manda aqui sou eu. E você vai ficar calada, você vai fazer isso, ou acaba tudo. Não é assim. Não precisa dessa forma. O Jean contou muito bem aqui sobre a questão da flexibilidade. Eu não preciso ser 100% flexível, maleável, porque também eu vou
como que perder essa identidade. Vamos colocar, eu não preciso ser 100% masculino e nem tampouco ela 100% feminina. Nossa, Kleber, você entrou num ponto aí agora, como assim? Eu como homem, eu tenho que ter um lado feminino? Nem todos vão concordar, pode ser que não, mas um ser humano normal, ele tem esse equilíbrio. Não vamos entrar em contextos aqui acerca de linhas de estudo desse ou daquele outro, mas o quanto mais equilibrado estiver, melhor vai ser. Não significa que eu sou. Minha testosterona está lá em cima, a testo está 1000. Parabéns. Mas qual que é o resultado disso na prática? Além dos seus músculos fortes, as fotos que você tira impressiona. Como tá lá em casa? Como é que tá? Você usa toda essa força que você diz ser macho, alfa, para quê? Você consegue baixar a bola aí do macho alfa para ouvir as queixas da sua esposa? Como isso que não seja queixas? Simplesmente ela vai chegar do trabalho, sem dúvida, vai estar cansada, vai estar exausta. No caso, trazendo aqui a questão de. Vamos pegar como exemplo uma pessoa que trabalha em departamento pessoal, no final do mês ali, a fechar a folha de pagamento. Eu já trabalhei em empresas que as funcionárias chegaram a ficar 3 dias seguidos, todos saíam às 17h30, elas saíram às 22h. Eram casadas. Depois chegavam às 20 e pouco, antes das 9 da noite, ficavam esperando ter esse horário. Grilados, porque não pode, como é que pode um negócio desse? E depois a gente vai procurando, vai acompanhando ali, às vezes fazendo perguntas, né? Através de perguntas a gente consegue pegar muita coisa importante. E esses dois casos não era um mar de rosas. As pétalas já tinham caído, já estavam murchas, né? Acabaram de cair, ficou só os espinhos. Estão vivendo, tá bom. Kleber, Meu vizinho é assim, contigo. desculpa lhe interromper, Kleber. Você falando, eu me lembrei no caso de Jacó. Jacó, ele teve as duas energias, assim, digamos que equilibrada, porque ele começou fazendo muita coisa feminina, aprendeu a cozinhar com a mãe, né, batia muito papo com a mãe, saiu meio que fugido porque usou a expertise e a malandragem para ter algo que ele queria, mesmo de forma injusta, mas era o que ele Sim, queria. E depois ele começa a trabalhar que nem um louco para o tio dele. E prospere, dá conta e a vida dá meio que uma volta. Por que que eu estou falando isso? Ahn, Há controvérsias hoje, há especialistas, no Instagram, o que mais aparece para mim, porque eu procuro, pelo tema, a questão do homem ser mais homem, do homem dar conta do recado, do homem ser o provedor de fato, e isso é legítimo, totalmente legítimo. Só que existe mentalidades, existem criações, existem crenças limitantes que precisam ser rompidas, sim, sim, exato. totalmente. Mas o homem ele não vive só de testosterona, meu ponto de vista. Qual é? Eu Exatamente por isso. vou colocar uma pergunta aqui. Por que que Deus ele fala que o homem deve dar a vida pela sua esposa, mas não manda a esposa dar a vida pelo marido? Por que a Bíblia fala que o homem tem que amar as suas esposas, mas não manda as esposas amarem os seus maridos? Deixar essa pergunta aqui. Mas vamos lá.
O homem tem dificuldade de amar. Pelo fato da testosterona estar muito alta, ele vai ser tendencioso a ser mais racional. Então ele vai ser sempre desafiado a amar. A mulher, ela já ama por natureza. E qual vai ser a dificuldade da mulher? Se submeter, estar sobre a mesma missão. Então Deus é sábio e ele fala assim: a tua dificuldade é essa, então eu vou colocar você para aprender a fazer isso. E a tua é essa, então você também vai fazer isso. Está com dificuldade de amar, meu filho? Então mostra que você ama dando a vida por ela. E você, mulher, quer provar que você ama? Poxa, tu é especialista em amor, então entra na mesma missão do teu marido. Sim. Ponto de equilíbrio. Essa que é a grande questão e acaba sendo o grande segredo por trás dos casais felizes, inteligentes e que têm relacionamentos duradouros. Essa questão justamente o equilíbrio. Tá? Quando a gente fala em equilíbrio, pode ser que alguns têm questão de estabilidade. Não. A estabilidade simplesmente está como se fosse algo tá inerte. O equilíbrio tem essa, digamos assim, tem esse joguinho de cintura. Vamos usar uma palavra mais comum para todos. Tem essa questão. Nós estamos aqui para isso? Posso dizer que sim. É um desafio diário, não deixa de ser, mas é muito, muito compensador. A recompensa sempre vem. A gente sempre está olhando, né, a recompensa. Uau, meu olho está no alvo. Para nós cristãos, o arrebatamento, estar com Cristo. Isso é bom demais na conta. Vamos voltar, Jean. Vamos voltar nos slides aí. Desafio da autenticidade e coerência. O que eu vejo quando eu me olho no espelho? Utilizando justamente esse exemplo da foto. As minhas ações estão alinhadas com os valores que eu digo ter? A vida que você vive hoje, que você está construindo o seu legado, é o que você deseja deixar para amanhã? Voltando um pouquinho, você está deixando para os seus filhos herança ou legado? Você vai deixar algo físico, material, ou conhecimento, princípios, valores, algo que vai estar ali dentro dele? A casa, por mais bela que seja, que comumente acontece, na ausência dos pais, os filhos vendem e vira fumaça, torram o dinheiro. Em pouco tempo. Isso não acontece lá no país distante, não, né? No país vizinho, não. Às vezes com seu vizinho aí pode ser que aconteça isso. Se já não aconteceu com você, né? Isso é sério, gente. Para nós homens, você está sendo o homem, o pai, o parceiro que as novas realidades exigem. Recapitulando aqui, né? Eu estou sendo capaz de pôr em prática o que eu estou falando aqui para vocês? O que vocês estão vendo aqui, embora um pequeno trecho, mas o dia a dia a gente vai trabalhando essas coisas também. Os que fazem parte do nosso grupo aí dos 300, Conhecimento Livre e outros grupos. Isso é uma realidade para você? Quando você olha no espelho, quando você está olhando ali você com você é capaz de vibrar
Yes, yes, yes. Hoje deu tudo certo. Hoje eu fiz do jeito que tinha que ser feito. Eu cumpri o meu objetivo. Ou fica aquela questão, nossa, é difícil. Como é que eu vou fazer isso? A solução seria buscar o Senhor. Mas às vezes a gente se envolve tanto com distrações, que eu não consigo ter tempo. Não consigo. Eu não consigo me concentrar. Se eu não consigo me concentrar comigo mesmo para olhar no espelho, e aproveita quando você se olhar no espelho, vê se não tá tendo uns pezinhos de galinha, um bigodinho chinês, se não tá caindo um pouquinho de cabelo. Isso não é para distrair, não. Qual foi a última vez que você, homem e mulher, olhou para ver simplesmente a sua aparência? Não é para se refletir sobre acontecimentos e coisas, não. É uma coisa simples. Então toma muito tempo. Se você conseguisse observar durante 2 minutos, vamos trazer aqui a questão da técnica da posição de poder. Às vezes você está um pouco cabisbaixo, ali, brocochô. Eu não me recordo a pronúncia correta. Quem souber, for mais expert em inglês aí, MCUD. É um estudo científico, tem TED Talks, TED lá sobre isso também, sobre a questão da posição do poder. Para a mulher, ela fala sobre a posição da Mulher Maravilha, ficar de frente ao espelho, com a mão na cintura, fazer uma gracinha, peito para frente, bunda para trás. Por questão da posição, da postura. Até fala que é uma postura de poder. Power pose. Se não for isso aí, não, você erra em perdoando, que nós rasta o português aqui, o inglês nós finge. E o fingir é justamente o que ela fala. Independente de ser homem ou mulher, mão na cintura, olhar para o horizonte, de frente ao espelho, durante 2 minutos. Pensamentos vão vir diversos. Mas façam esse teste. Vamos fazer aqui. Vocês que estão presentes aqui, façam esse teste hoje. Vocês já não fizeram, né? Para quem conhece, faz esse teste. Isso melhora. Eleva sua autoestima. Você fica mais confiante. Ah, Kleber, não, moço, uma palestra, você está falando negócio de mudança de mundo, que eu tenho que melhorar isso, aquilo, outro. Você vem com coisa de fazer pose de frente ao espelho para me fingir ser uma coisa. Eu não sou fingido, não, sou de verdade. Experimenta. Experimenta, depois você conta para nós lá no grupo. Se você tem o meu contato, depois vai lá no WhatsApp, vai no inbox do Facebook, do Instagram, enfim. Ou simplesmente experimenta. Se tivesse como, se fosse possível, como foi no estudo, eleva nível de hormônios do prazer, da alegria, a pessoa fica mais alegre, fica mais disposta. E o ideal é fazer isso no início da manhã. Depois de ser devocional, ou antes, para você ficar mais empoderado. Mas é isso, pessoal. Assim, são coisas simples, o básico feito todos os dias de forma extraordinária. Não é apenas um acontecimento, uma atitude que eu vou fazer, que vai mudar totalmente todo o contexto. É essa atitude repetida um dia após o outro. Um dia após o outro. O básico feito, bem feito todos os dias. Simplesmente isso. É isso que a gente precisa para que a gente possa não se amoldar ao padrão do mundo, que é o próximo slide, que eu acredito que seja, já quase
já partindo aqui para o encerramento, mas que a gente possa ter, dentro desse contexto, que a gente não possa transformação pela renovação da mente. Romanos 12, 2. Os treinadores ao redor do mundo todo sempre falam muito sobre isso. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu busquei na versão King James e fala acerca, ele sempre cita ali alguns versículos, tem um comentário, contextualizando a época, para que os cristãos não estivessem, amoldassem aqueles padrões da época, trazendo isso para o nosso contexto. Para a gente não se preocupar com o tarifaço do Trump, o rombo do INSS, não sei o que lá do Cid, da Cida, do Mauro, sei lá quem mais. Isso vai transformar minha mente em quê? Por perturbação. E qual o grande proveito que eu vou ter? Nenhum. Até onde eu saiba, nenhum. Vai gerar mais preocupação a ponto de atrapalhar tudo o que você fez até aqui. Porque você está preocupado com o seu destino, ansioso. Nossa, o que vai ser do manhã? Meu Deus do céu! Eu vou ter que fugir do Brasil. É mais fácil? Ó, vaza do Brasil. Esse negócio de tarifaço? Tá fora. Esse negócio de... Não, gente, será? Será que o urubu lá no país vizinho, ele é branquinho e não come carniça? O problema realmente é mais fácil eu apontar que o problema é dele e lembrar que eu estou apontando. Um está apontando para ele. Deus está vendo que você está fazendo isso. E os outros três para mim. Eu vejo lá fora o espelhamento do meu interior. Ai, Kleber, que pedrada na hora dessa. É isso. Mas quando você entende isso, você para de preocupar com Bolsonaro, Trump, Putin, Ucrânia, Irã, Israel, qualquer outra coisa. Isso está lá fora. Qual que é a segurança que você tem aqui dentro? O seu segurança celestial ou é o mundano? Assim, né? Para fazer uma comparação aí. A sua segurança está em Deus ou em deuses? De acordo com se a sua mente foi renovada. E tem um outro ponto. Essa questão de renovação da mente é um versículo, está na Bíblia. Porém, de acordo com o ambiente que você tiver, ele vai moldar a sua mente para o que é bom ou o que é mal. Não significa que a transformação da minha mente vai ser sempre positiva. Eu quero que seja sempre positiva. Mas eu posso me desviar do caminho, pegar um caminho que eu acho que está mais florido, está mais atraente, está mais cheirosinho, gostosinho. Eu não vou ter dificuldade nenhuma ali. Eu não vou ter nenhum desafio. E se eu não tenho nenhum desafio, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não vamos entrar nessa não. Eu prefiro ir pelo outro. É mais difícil. Eu vou chegar calejado. Mas o meu alvo não é receber um troféu, uma medalha de honra ao mérito, porque o Kleber Campos percorreu
foi um bom homem na terra. A própria Bíblia nos fala que bom é Deus. Não é ninguém bom? Bom em que sentido? Bom para quem? Baseado em quê? Sigamos para o próximo aí, Jean. Mas sempre assim, nesse contexto. Sempre reflita o que eu estou transformando a minha mente para algo bom para todos, dentro do meu contexto familiar, ou simplesmente é algo somente da minha cabeça que eu quero mudar aqui dentro, mas eu ainda não consegui. Não, parece que se eu mudar aqui, eu consigo desviar dali. Não é? São muitos detalhes que fazem, os pequenos detalhes fazem uma grande diferença lá na frente, mas nós precisamos mudar esse detalhe. Já finalizando, vamos aqui. O próximo passo. Essa autoanálise foi mais... Eu busquei trazer mais essa questão assim, de reflexiva mesmo. Porque se a gente fosse trazer conteúdo, 2 horas seria pouco para passar todos os contextos, textos e referências e trazer, fazendo esse paralelo da ciência com a espiritualidade. Mas todos estamos aqui, a gente tem um pouco essa noção e temos os próximos, como está aqui o próximo passo, a próxima palestra, pode ser que traga mais isso. Temos o Jean e outros colegas também que sempre vai agregando mais a nossa rotina aí e nos ensinando também. Que não significa pelo fato de eu estar aqui hoje, de eu estar no palco, estou palestrando, que eu aprendo mais com vocês. Kleber, o Renato Negão fez um comentário legal aqui no chat. Ele disse assim: Cara, me veio um insight aqui ouvindo você falar isso, que é o seguinte: enquanto estou focado no meu e fazendo o que preciso, não irei focar nos problemas, notícias que surgem e eu não posso controlar, modificar nada. É isso aí. Eu tenho uma frase, eu não sei se é somente, eu sempre ouço partindo do Paulo Vieira, da Camila, ninguém muda ninguém. Eu devo ser autorresponsável pelas minhas atitudes e não necessariamente pelo que o outro, a forma que o outro vai reagir, ou o que o outro vai fazer comigo. Mas eu sou responsável, sim, por como eu vou reagir com a forma que ele agiu contra mim. Eu puxo a responsa para mim. E quando eu faço isso, eu deixo de terceirizar a culpa. Eu não me vitimizo. Eu trago para o meu mundo, eu crio aqui o meu espaço, e aqui eu vou trabalhar, eu vou me moldar. Tem uma estátua, eu não lembro, estava tentando lembrar aqui o nome, se não me engano é Self-Made Man. Como se fosse um homem saindo de uma pedra e ele mesmo se lapidando. Esse é o processo que nós precisamos fazer. Esse que é o ponto crucial da vida para que esse momento reflexivo, eu digo introspectivo, você olha para dentro, você olha no espelho, olha dentro da biloca do seu zóio. O que você está fazendo hoje? Estar te levando para a vida que você deseja ou está te desviando? Se está te levando, prossiga. Se te desviou, você sabe onde você desviou, retorna. Kleber, mas é difícil. Vai ficar mais difícil quanto mais
Interessante. Uma coisa interessante nisso aqui. A velocidade é importante, porém, se você estiver no caminho errado, ela vai te atrapalhar bastante. Por mais que você seja veloz, se você está no caminho errado, vai dar ruim. Roda esse carro aí, entra no retorno, volta. A maneira da minha saudosa vovó baiana. Brasil é Bahia, né? Volta onde você quebrou o pote para pegar a rodinha. O paninho que ficava ali na cabeça para levar o pote para pegar lá na beira do rio ou lá na fonte, aguinha para levar para casa. E às vezes certamente a criança estava. Eu não presenciei essa vivência, tá? É porque ela contava as histórias. Meu pai e os tios voltavam pelo mesmo caminho e achava, sempre achava, porque quando quebrava não tinha outro pote, era correr para casa, às vezes já chorando porque tinha certeza que ia apanhar, mas volta, retorna. É mais difícil, mas é o caminho mais ou o caminho correto para que você possa remodelar, transformar a sua mente para o que é correto e não seguir a manada. Não simplesmente entrar na onda. Crie a sua própria. Às vezes você vai estar ali, naquele ambiente que tem as pessoas que também têm andado totalmente diferentes de você. Mas esse transformar de mente te blinda. É como se colocasse um escudo de proteção em você. Às vezes as pessoas vão reclamar, vão falar, apontar para você que você está sendo diferente. Ah, agora é blogueirinho. Ih, agora o Cleber está querendo palestrar. Virou palestrante? Ah! Eu vi esse cara ontem ali de farda. O cara é vigilante, agora virou palestrante. E daí? Kleber, Leonardo está com as mãos levantadas, vou passar a oportunidade para Sim, ele, vamos mas lá. vou só comentar algo rápido. É, a Bíblia fala que nós temos que. Ai, tá com um versículo aqui agora na mente. É, calma aí, vou lembrar. Vou lembrar. Deixa o Leonardo falar primeiro. Quando ele terminar de falar, eu lembro. Fala aí, Isso aí Leonardo. vai refrescando, né, a memória aí. Dentro daquilo que você pontuou sobre o crescimento, hoje, caminhando aqui, nos arredores de casa aqui, eu vi uma árvore. Ela era muito alta, mas ela estava caindo e estava se debruçando sobre outra. A estrutura dela era bem fininha, 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 fininha. E o que que aquilo me trouxe de reflexão? Eu estou trazendo aqui porque tem a ver com a reflexão que você está trazendo. Que o crescimento no tempo errado, de forma desordenada, ela não vai te dar a estrutura necessária para o sucesso. Será que você que está ouvindo agora está preparado para o sucesso? Será que você não quer o sucesso antes do tempo? Será que você não precisa se preocupar com as suas raízes? Ou vamos colocar na construção de um edifício, de uma casa, na fundação? Quer começar pelo contrário, só está olhando para o futuro, não está olhando para o presente, não está preparando o terreno. Muitas pessoas pensam no sucesso, mas elas esquecem de contemplar o caminho, o aqui e o agora. Uau, uau. Leonardo sempre bem cirúrgico, né? Vamos lá. Lembrei. A Bíblia fala sobre não se amoldar, né? Fala transformar-vos, a Bíblia fala sobre fazer e morrer. Continuo, pode continuar aí, Kleber. E dentro desse contexto, gente, utilizando o exemplo do Leonardo aí, vamos criar um cenário. Pode ser que quem plantou essa árvore, ele adubou e às vezes fez um esforço para que ela crescesse rápido, se desenvolvesse mais rápido. É a questão lá da criança que está lá no quintal da casa da vovó
O pintainho tá bicando a casca e já tem outros lá. E ele acha muito lindo aquilo. Ele quer antecipar, ele quer acelerar o processo. E nem sempre acelerar ali o processo é sinônimo de vida. Outro exemplo que a gente pode trazer para isso aqui, o bicar do pintainho ali na casca é o processo que ele precisa para se fortalecer, para que a partir do momento que aquela casca se rompa, ele esteja apto, ele esteja adaptado àquele novo ambiente. Eu mesmo, lá na infância, eu falo citando isso aqui, eu lembrei acerca da borboleta. Uma lagarta feia, sobe numa árvore, gruda ali, fica de cabeça para baixo e vira uma borboleta. Mas espera aí, ela começou a sair asinha aqui, eu vou ajudar ela. Eu vou ajudar, que eu acho muito linda a borboleta. A lagarta é feia, mas depois que ela entra aqui dentro, ela passa por uma transformação. Eu vou ajudar ela aqui. Sim. O caso lá do pintainho eu não fiz, eu nunca fiz isso. Eu nunca tive assim, essa oportunidade. Eu já vi, mas como já tinha sido corrigido, eu não, eu não quis ajudar o pintainho a sair. Mas a borboleta eu tentei fazer isso. Ela não estava pronta. Ela ficou ali toda molinha, toda molenga ali. Eu tentei colocar ela num lugar mais plano, soprei. Eu soprei, falei, não, vou ajudar ela a secar. Porque depois que ela secar, ela vai voar, é muito bonita. Morreu. Assim como o caso da árvore que o Leonardo citou, eu tentei acelerar para ver logo a borboleta voando, não funcionou. Todas as coisas têm um processo. Nós precisamos aprender a vivenciar o processo. Viva o seu processo. Nesse caminho você vai ter sucesso. Isso é fato. Não tem como a gente tirar isso de lado. Contigo, Jean. Beleza. Eu precisei sair aqui rapidinho. É, Uhum. voltando ao que eu estava falando, é, essa questão de se amoldar, né? A Bíblia fala que somos nós que temos tem um versículo que fala: fazei morrer as vossas paixões terrenas. Deus não tem nada a ver com isso. Sou eu que tenho que fazer morrer. Da mesma forma como Romanos 12, como foi citado aqui, fala que eu tenho que me transformar, ou seja, transformáveis, eu também tenho que fazer morrer. Essa responsabilidade, ela é totalmente minha, totalmente nossa, como homens. E esse fazer morrer, é como você sentir muita vontade de fazer uma coisa, só que você fala assim, eu não posso fazer. É quando o cara está em jejum e justamente quando você está em jejum, aparece aquela comida que você mais gosta. Alguém oferecendo. E você, não. Hoje fome, tu vai morrer. Vontade, hoje tu vai morrer. Então, se a gente não criar essa mentalidade, vai ser difícil de ter uma mudança. Né? A borboleta, como você estava falando aí, que é antes, né? A lagarta, ela vai passar por um momento de dor. Ela se disponibilizou a morrer para Sim. renascer. É isso. Esse que é o nosso processo natural da vida, né? Não somos borboletas, não somos pintainhos que precisamos quebrar a casca, mas o nascimento, o parto natural, ele também tem um pouco desse processo. Se ele for acelerado, às vezes o bebê precisa ficar um tempinho a mais na UTI neonatal para ter aquela adaptação melhor. Antigamente, né? Ali, às vezes, dava aquele tapinha. Aí, gente, assim, uma brincadeira. Às vezes tinha aqueles amigos que, às vezes, tinha alguma... Certamente, no parto, ou qualquer outro motivo, ele falava, eu acho que o médico, ao invés de dar um tapa na bunda de lado, eu fui na cabeça, porque você parece que eu ficou meio assim.
Mas era um processo, precisava daquilo. Hoje é assim? Às vezes, pode ser que não. Mas tudo, o que você trouxe também já é muito, muito interessante, porque nós precisamos fazer morrer a nós mesmos. O eu, né? O eu tem que sair de cena para que o meu eu, o meu ser interior, o Espírito Santo possa fluir. É isso. É sobre isso. E como reflexão final aqui, vamos lá. A autoanálise. Reflita sobre suas crenças e ações e ação consciente. Como você já veio acompanhando até aqui, você tem isso em mente. Eu vou alinhar a minha vida com o legado desejado. Como eu não quero seguir a manada, eu vou remar contra a maré e criar algo diferente. Começando por essa simplesmente, eu preciso. O simples fato de você reconhecer que precisa mudar já é o seu primeiro passo. Entra na autoanálise. Ação consciente, você já vai começar. O seu primeiro passo já te coloca à frente de muitos, que às vezes não estão nem de pé. E não tem como dar o primeiro passo. Ele vai ter que levantar, despertar, para ter reconhecer a necessidade para caminhar. E quando ele tentar, você já está bem adiante. Você já está construindo o seu futuro, sendo um agente de mudança na sua família. E aí, o mundo mudou. E você? Essa é a reflexão que fica. Nossa pergunta final. Muito bom, Kleber. Muito bom mesmo. Uau. Bom, acho que estamos chegando, já encerramos aqui. Quero te agradecer, Kleber, por ter se disponibilizado, agradecer também a todos que estão aqui e permaneceram conosco até hoje. E essa pergunta ela é uma pergunta que a gente tem que carregar, né? Se nós realmente estamos mudando, né, a cada dia ou se somos moldados. Você está mudando ou está sendo moldado? Quero agradecer Márcio, Felipe Rodrigues, Renato Negão, Leonardo, Kleber, a todos que estão é, nos assistindo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Kleber, tua palavra final, deixa aí tua rede social para que o pessoal possa entrar em contato com você, caso queira. É contigo. Eu sou Kleber Campos, ali no Instagram. Como essa palestra incentivou ali, meio que pressionou um pouquinho para postar mais coisas, né? Que geralmente fico postando só, às vezes ali nos stories, algum vídeo, alguma coisa, não produção própria, né? Não é. Eu não sou um infoprodutor, embora às vezes a gente já tenha noção, já tenha estudado algo ali, mas ativamente mais mesmo no WhatsApp, ali junto no grupo, apoiando no que a gente consegue. Quando não, pesquisa alguma coisinha ali, a gente chega lá e dá a nossa contribuição também. E agradecer a presença de cada um de vocês que esteve aqui conosco. A sua contribuição, mesmo que ali a mensagem de texto, o Leonardo aí que deu essa valiosa contribuição, o Jean também. E continuemos moldando a nossa mente para que a gente não possa entrar na mudança do mundo. Um grande abraço a todos. Abraço, pessoal. Até a próxima. Fui. Valeu.